Olá pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao nosso canal da Comédia Contabilidade, uma empresa especializada em gestão e contabilidade médica. E hoje o nosso podcast é para lá de especial. A gente tem um convidado aqui de São Paulo, Gabriel Vilhena, tá? Gabriel Vilhena, ele é contador, é advogado, tributarista com especialização em tributação em empresas da área da saúde. Tudo bem, Gabriel? Ótimo, Sadak. Muito obrigado pelo convite. Rapaz, é um prazer gigantesco ter você aqui. A gente já se conhece de tantos cursos, né? E eu sempre falo, né? A nossa equipe, quando entra aqui na comédia, colaborador novo, ele tem esse pré-requisito, né? Fazer o curso do Gabriel Vilhena, né? Tem vários cursos, mas um curso que a gente ama, que a gente faz constantemente aqui é de contabilidade médica. O cara dá literalmente aula nesse assunto. Maravilha, eu fico honrado de estar aqui com você, compartilhando um pouco mais de conhecimento, falando das dores que temos em relação à contabilidade médica, ajudar também as pessoas, que é muito importante, né, Sadak? Ajudar quem depende, muitas famílias dependem do nosso conhecimento, e a gente acaba atingindo um número de pessoas indiretamente, e a nossa responsabilidade é enorme. Então, o que eu puder fazer para contribuir aqui nesse podcast vai ser um prazer e uma honra também. Agradecer mais uma vez o convite. Beleza, temos muitos assuntos para a gente falar, né? Mas esse assunto, né? O assunto desse vídeo, a gente vai tentar concentrar ali sobre a equiparação hospitalar. Mas antes disso, quero convidar você, né, para deixar o seu like, tá? Se inscrever, curtir, comentar, para a gente dar sequência nesse vídeo. Vamos lá, tá? A gente tem ali, a gente pode falar sobre reforma tributária, tributação de clínicas médicas, clínicas odontológicas, mas dentro dessa parte de tributação, Gabriel, eu gostaria que é uma das muitas perguntas que os nossos clientes fazem. Será que a equiparação hospitalar, com a chegada da reforma tributária, ela vai acabar, ela vai sumir, ela vai deixar de existir? Essa é uma pergunta que também o pessoal me faz no Brasil inteiro, assim, sabe? Dos médicos, das clínicas, porque é toda uma cadeia muito importante para o segmento da área da saúde. E é uma cadeia normativa. E ainda o pessoal me pergunta muito. E a resposta é não. Não existe extinção da equiparação hospitalar. A equiparação hospitalar não vai acabar com as leis que foram aprovadas pela reforma tributária, que é a Lei Complementar 314, a 227, que introduziram o IBS-CBS, a reforma tributária, não altera a Lei 1.249 de 1995, lá no seu artigo 15, que fica intacto. Eu sei que a parte técnica, mas, assim, não altera, né? Então, continua existindo. E essa é a melhor notícia, e eu vou dizer para você que a equiparação hospitalar, ela vai ser muito importante durante a reforma tributária, porque aliada à equiparação hospitalar a todas as outras regras novas que vão surgir, ela pode ser um potencial de economia tributária. Perfeito. Já é e vai continuar sendo, né? De repente tem aquele médico ou aquele profissional da área da saúde que fala assim, meu Deus, o que eles estão falando? O que é essa equiparação hospitalar? Daria para a gente conceituar para deixar essa pessoa familiarizada? Legal. Esse termo equiparação hospitalar surgiu por conta de uma lei que, na época, falava que os hospitais tinham uma alíquota, um percentual de tributação diferenciada. E esse percentual de tributação diferenciada era aplicado para, entre aspas, serviços hospitalares, e você imagina que seria aplicado para os hospitais. Isso lá em 1995. E de lá para cá, alguns profissionais que prestavam serviço para hospitais, prestavam serviço para clínicas, ou até mesmo as clínicas prestavam serviço para os hospitais, através de cirurgia, entre outros, natureza de serviço. Ele falou assim, olha, eu não sou um hospital, mas eu tenho uma natureza de serviço que o hospital me presta aí dentro, Que assemelha, né? que assemelha ao que é executado lá dentro. E dentro de um hospital, hoje tem muitas naturezas de serviço que você pode observar, né? Tem radiologia, tem até mesmo, hoje até dentro do hospital a gente enxerga
a ter uma importância maior de um psicólogo, por exemplo, em conta do momento que a gente vive, né? Mas tem muitos outros serviços por trás ali de simplesmente ser um serviço médico. Vai ter outros serviços de saúde que o hospital também presta também. E, e eu vejo que esses serviços, eles olharam aquela situação assim de, poxa vida, eu estou ali dentro, por que eu não posso ter o mesmo direito que vamos dizer assim, o hospital tem, sabe? E é isso, é um serviço hospitalar que esses prestadores de serviço buscaram esse enquadramento e, por direito, lhe foram concedidos na justiça desde 95 e de lá para cá, né? Alguns vêm conquistando cada vez mais esse direito por meio de enquadramento, o que a gente vai falar aqui um pouco mais, né, uma das elas chamava isso, mas tem os requisitos nessa data. Exatamente. Simplesmente, o médico ele pode fazer equiparação hospitalar. Tem que tomar um certo cuidado, porque são condições que a Receita Federal costuma pegar no pé. Se você não estiver bem preparado documentalmente, pode ser uma armadilha. O que era para gerar uma economia, de repente gera um passivo enorme, né? E aí, assim, olha só, entre a equiparação hospitalar e a não equiparação, né, a tributação normal que empresas da área de serviços estão sujeitas, né, ali na base de cálculo de 32. Lembrando que a equiparação hospitalar, ela dá redução nos impostos trimestrais, né, imposto de renda e na contribuição social sobre o lucro líquido. E aí a gente está falando, né, quando uma empresa normal deixa ou solicita a equiparação hospitalar, ela tem uma redução ali significativa, né? Porque sai de uma base de cálculo de 32 e vai para uma base de cálculo de 8,12. Resumindo isso, normalmente dá uma economia tributária ali próxima dos 40%. A gente já teve caso aqui, Gabriel, de fazer que a gente conseguiu uma economia tributária de 38%. Agora pensa isso no caixa da empresa, né? É uma redução significativa enorme, né? Para a gente que já empreende no Brasil, né? No país onde a carga tributária é elevadíssima, uma redução de 38% é muito significativa. E aí a gente vai entrar num assunto que você já até comentou um pouquinho, né? Não basta fazer uma alta equiparação, né? Eu me enquadro, porque eu atendo dentro de um estabelecimento hospitalar e eu posso ter. Não, tem os pré-requisitos. E eu gostaria que você pincelasse esses pré-requisitos que você considera importantes ali, até para trazer uma segurança tributária para esta empresa. Maravilha, vamos lá. Eu costumo me classificar em 3 pilares da equiparação hospitalar. Uma forma didática de ilustrar isso, esses 3 pilares, sabe, é que na ausência de um desses pilares é uma casa, né? Que você precisa de 3 pilares. E se você não tiver um desses pilares muito bem estruturados, a casa cai. A casa cai. Então a gente precisa estar muito bem estruturado com esses 3 pilares. E quais são eles, né? O primeiro desses pilares que eu costumo dizer é a natureza do serviço. Né? Primeiro tem que estar no lucro presumido, né? Obviamente. Tem que estar sair do Simples Nacional e passar para o lucro presumido. Mas eu só vou passar para o lucro presumido depois que eu analisar os 3 pilares e ver se eu atendo esses requisitos, e aí eu analiso a questão de migrar de regime no Simples para o lucro presumido. Mas o primeiro pilar é a natureza do serviço, que é o seguinte: a Receita Federal, a legislação, entende que a natureza que o serviço que você executa na sua PJ ou na sua clínica está elencado no texto da norma, está admitido pelas autoridades fiscais, você já tem assim uma decisão que já foi falada. Olha, serviço cirúrgico, o que me serve sobre o serviço cirúrgico já em relação à equiparação hospitalar? O serviço cirúrgico, se você faz cirurgia, ele é uma natureza de serviço, ok. Agora vamos falar de uma outra natureza. Consultas médicas é uma outra natureza de serviço. Então, por isso que eu falo, a natureza ela pode ser uma cirurgia, como pode ser uma consulta médica. Você pode emitir uma nota de consulta, como pode emitir uma nota de cirurgia. E aí que tá.
A equiparação hospitalar ela é concedida não para a empresa toda, mas sim para a natureza do serviço que a natureza do serviço que tem esse direito, né? E aí, nesse caso, a natureza do serviço de cirurgia, maravilha, mas a de consulta médica, não. Assim, e é uma condição, né? Porque às vezes o médico que está nos assistindo vai falar assim, nossa, eu pego um certificado. A gente estava até comentando nos bastidores, né? Sim. Primeiro que a Receita ela não vai te dar esse certificado. Ó, esta empresa escrita no CNPJ tal equipara a uma tributação hospitalar. Isso não existe, tá? Então, é muito importante, tá? Então, a partir do momento que você atende os pré-requisitos que o Gabriel está mencionando, aí você fala assim, nossa, eu me equiparo a uma estrutura de hospital. Logo, a minha tributação se assemelha a isso, né? Esse é um fator. O outro fator que a gente precisa também ter muita importância é a questão da condição, porque suponhamos, tá, que um determinado ano, nós estamos em 2026, esse ano a empresa atendeu às exigências da Anvisa. E tem lá ó, o alvará sanitário, tudo direitinho. No ano seguinte, por algum descuido, ela deixou de atender. E aí? E aí ela pode perder o benefício, porque um dos requisitos é manter a regularidade sanitária e ter um alvará para cada período que você estiver usufruindo daquele benefício. Então é importante você ter uma boa assessoria que vai ficar de olho nisso e aí, ponta a hora, nós precisamos ter o alvará para manter a regularidade e continuar o benefício. Então, essa é uma outra condição. Eu costumo colocar essa no terceiro pilar, né, Sandra? E eu acho que é até interessante a gente falar. Você falou do primeiro, eu falei do primeiro, que é a natureza de serviço, e eu tenho uma alvará da vigilância, que é o outro lado da ponta do pilar, né, porque os principais pilares estão nas extremidades. Né? Então, tem a natureza de serviço e tem, do outro lado, o alvará. Então, são dois até aqui, mas são três no total, por haver falado. E no meio, temos a natureza, a sociedade empresária, que é um requisito que tem sido o calo de todos os contribuintes empresários na área da saúde, que têm encontrado dificuldades de ter a equiparação hospitalar por conta desse requisito do meio, sabe, que é a sociedade empresária. Hoje, por incrível que pareça, uma sociedade empresária, formalmente, a gente vai lá, monta o contrato social na contabilidade, faz tudo certinho, redige, pega o certificado digital, assina tudo e leva para a junta comercial. Aí vai lá na junta comercial, às vezes volta o processo, né, Sadraque? Aí volta o processo, consulta o nome empresarial, a viabilidade, tudo, a junta comercial aprova. Aprovou, beleza. No papel, você é uma sociedade empresária. Mas, aos olhos da Receita Federal, ela pode olhar aquilo e falar, olha, você não é uma sociedade empresária porque você não tem uma estrutura organizada para poder vender o serviço. De fato, você pode estar prestando o serviço individualmente, pessoalmente, o próprio sócio prestando o serviço. E aí, a Receita Federal fala assim, olha, ao meu ver, você não é enquadrado como sociedade empresária de fato. De direito, você conseguiu registrar na junta, mas de fato você não é. E aí que tem gerado esse embate entre contribuintes e Receita Federal, e que muitas vezes vai até a justiça, né? Porque, eu registrei na junta, eu sou uma sociedade empresária. Aí vem a Receita e fala, não, nada disso. Você pode até ter registrado na junta, mas tem outros... tem que cumprir, de fato, que é uma sociedade empresária. E esse é um dos pilares que a gente tem que deixar bem estruturado para que essa casa não caia, porque só as extremidades não serão suficientes ali para poder aguentar quando o fisco vem com força total numa autuação, numa cobrança de imposto do passado, né? Então, tem que tomar cuidado. Então, o que a gente fala, olha, a estrutura está bem montada? Está bem montada, maravilha. Você vive no Brasil, né, Sadraque? Com toda certeza. O Brasil,
é aquele negócio. Podia ser diferente. Concorda comigo? Podia vir a Receita Federal e falar o seguinte: registrou na junta, é sociedade empresária. E ponto final. Podia ser uma segurança jurídica da Suíça, né? Podia ter uma segurança jurídica da Suíça que você deixa o carro aberto lá na Suíça e ninguém rouba. E pronto. E está tudo certo, né? Mas nós não vivemos na Suíça. Nós vivemos no Brasil. E por conta disso, você deixa o carro aberto aqui e não existe essa segurança da Suíça. Aqui a gente está preocupado, o que a gente registrou na junta como sociedade empresária pode não ser sociedade empresária amanhã aos olhos do fisco. E para mim, isso é um dos maiores absurdos que existem na nossa estrutura de Estado, né? Porque não precisava ser isso. Até porque o serviço de saúde, a importância do serviço de saúde para a sociedade, o quanto que contribui para a sociedade, o quanto que porque assim, né? As pessoas elas vão lá no SUS, tudo, mas o SUS não resolve tudo. Não. Entendeu? Então, se tirar o serviço de saúde privado da sociedade, vamos ter uma série de dificuldades. E não podemos onerar o serviço de saúde para a sociedade. Não faz sentido onerar isso para a sociedade. Não é verdade? Então, tem muito mais coisas por trás do que simplesmente carga tributária, sabe? É uma questão que impacta a sociedade, verdade. Perfeito, perfeito. E essa insegurança, né, jurídica, essa insegurança tributária é tão grande que muitas vezes nem a própria Receita Federal ela quer assumir isso, né? E aí a gente até mencionou aqui a respeito do certificado. Não, eles vão falar o seguinte: esta empresa, esta sociedade atende os pré-requisitos estabelecidos para gozar desta tributação reduzida, né, dessa equiparação hospitalar, ela não vai assumir a responsabilidade. Por quê? Porque é uma condição, né? A partir do momento que esta empresa, esta clínica deixa de atender algum desses pré-requisitos, automaticamente ela também perde o benefício da tributação. E aí, como a gente quer trazer uma segurança jurídica, uma segurança tributária para quem está assistindo, né? A partir do momento que a empresa atende esses pré-requisitos, né? E aí vamos ser na totalidade ou na parcialidade, né? De repente dos três, atendeu as extremidades, ou atendeu um e o dois, ou de repente atendeu os três, tá? Qual é a orientação? Essa pessoa precisa, né, solicitar isso através de uma via administrativa, ou de repente ela precisa ir obrigatoriamente para uma via judicial para ter uma segurança mesmo para começar a apurar esses impostos com essas alíquotas reduzidas? Ótima pergunta, Sadraque. A situação é a seguinte: não existe hoje no Brasil, como você disse, um certificado que você vai lá e imprime um certificado. Seria tão fácil, não seria? Nossa, seria maravilhoso, né? Que a gente vai lá e imprime um certificado, a minha empresa tem equiparação hospitalar, né? E aí, equiparada para serviços hospitalares. Seria perfeito, mas isso não acontece. E quando a gente pergunta para a Receita Federal se a minha empresa tem direito à equiparação hospitalar, os auditores da Receita Federal que respondem os contribuintes, eles falam assim: se atender os 3 requisitos, tem direito; se não atender, não tem direito. Mas como assim, né? Você não está aí para ajudar os contribuintes a definir se pode ou não pode aplicar uma alíquota? Você estudou, o médico estuda não sei quantos anos para poder fazer uma cirurgia do coração e chega na hora H e fala assim: olha, se o coração tiver assim, podemos fazer. Então, sabe aquele negócio que não faz sentido? Tipo assim, uma estrutura do governo em que os auditores da Receita Federal eles não assumem responsabilidade. A verdade é essa: eles não assumem responsabilidade, talvez por conta das próprias normas que a Receita Federal implanta e do própria norma que o governo implanta, que eles acho que devem ter medo de falar o seguinte: é uma sociedade empresária, é uma empresa que tem o alvará e ela atende o terceiro requisito, que é a da natureza do serviço, e pronto, toma aqui um certificado de equiparação hospitalar, pode ir lá fazer tranquilo o seu cálculo de imposto, recolhe os impostos certinho,
que assim você tem uma previsibilidade, uma segurança jurídica, e a gente não vai te incomodar por conta disso. Você vive na Suíça, não, opa, você vive no Brasil. Né? Mas não existe esse certificado. Existe assim um processo administrativo que a gente faz de consulta. Só que esse processo administrativo de consulta não resolve nada na prática, porque ele sempre, a maioria dos casos, 90% dos casos, ou até mais do que isso, eles respondem: se atender os 3 requisitos, pode aplicar o benefício. Se não, não. Ou seja, cabe a quem fazer isso? Muitas vezes cabe aos profissionais que vão atuar, até mesmo a contabilidade, ou até mesmo um escritório de advocacia tributário, que vai analisar, vai falar: olha, você atende os 3 requisitos, então você está apto para usar o benefício. É simples, é só você começar a calcular o imposto nessa formato aqui. Mas lembrando que se você não tiver algum desses requisitos, estiver vulnerável, tiver uma vulnerabilidade e um dia você precisar apresentar a documentação e você não tiver essa documentação que é exigida, aí você pode ser cobrado pelo retroativo. Então, por isso que é muita responsabilidade, sabe? Então é isso, Sadraque. Não existe um procedimento que a gente pede e eles concedem. Cabe a gente avaliar isso e tomar as devidas precauções para fazer esse enquadramento. Eu costumo dizer que é o enquadramento legal. Você faz a equiparação hospitalar por mero enquadramento legal. Se você atender todos os 3 requisitos, basta calcular o imposto assim. Mas, se você tiver com uma vulnerabilidade ali, por exemplo, Gabriel, eu sou sozinho na sociedade, eu tenho uma SLU, que é uma sociedade limitada unipessoal, eu presto serviço para o hospital como plantonista. Bom, aí nesses casos, é recomendado que você avalie melhor isso, porque existe uma vulnerabilidade por trás disso. E essa vulnerabilidade pode te gerar um problema no futuro. Se você se sentir inseguro em deixar o seu carro aberto no Brasil, né, assim, vamos fazer uma analogia, né, Sadraque? Deixar o seu carro aberto, né, num lugar muito perigoso, inclusive, que é o cenário que a gente vive, aí o que a gente recomenda? Olha, é melhor ter uma proteção. Para você ter uma proteção, aí você busca uma via judicial, uma decisão judicial, para ficar mais tranquilo. Você deitar a cabeça no travesseiro e falar: olha, se vier um fiscal aqui depois me incomodar, eu tenho uma decisão judicial que me ampara, que o juiz falou. Está aqui, ó. Então, esse é um caminho interessante. Deixa eu te fazer uma pergunta. Mesmo quando o estabelecimento ele ingressa na via judicial buscando essa equiparação hospitalar, ela também está condicionada, correto? Ao atendimento da legislação, no sentido de alvará sanitário. Um exemplo bem claro, né? Suponhamos que uma determinada clínica ingressou na via judicial buscando a equiparação. O juiz, aprovou, beleza, tranquilo. Aí, se porventura este estabelecimento, em um determinado ano, ele não conseguiu pegar o alvará sanitário, um exemplo bem prático, ele deixa de perder, ele perde o benefício da equiparação? Olha, a legislação em nenhum momento fala de deixa de aproveitar o benefício ou perde o benefício. O que a gente tem é uma previsão na Instrução Normativa 1700 que trata que para você utilizar o benefício, você precisa ter o alvará. Entendi. Ponto. Você precisa ter o alvará. E eu faço assim. Eu sempre vou proteger os meus, certo? Como existe uma situação em que fala: olha, você precisa ter o alvará para utilizar o benefício, eu mantenho a regularidade do alvará. Se um dia esse alvará cair, pode ser questionado? Pode, só que você vai apresentar um alvará lá do passado. Esse alvará do passado, ele vai estar ele vigorou do dia tal ao dia tal. Depois daquela data, corre o risco de vir uma autoridade fiscal e te questionar? Com certeza. Corre-se o risco disso. Fala: olha, não tem um alvará desse período aqui, então você não faz jus à equiparação durante esse período que você não tinha um alvará. Aquele período específico, né? Aquele período específico. Por isso a importância de manter a regularidade, sabe? Tem a questão de tempo
às vezes a prefeitura não libera o alvará, né, em 24 horas, como a gente sabe, né? Não é assim que funciona. Não é mesmo. Não é assim que funciona. Demora um tempinho essa burocracia. Aqui o pessoal deve ir atrás da prefeitura. Então, veja, então pode ser um lapso de tempo ali que seria justificável, né? Agora, ficar muito tempo parado sem alvará, eu acredito que seria prejudicial a isso e seria questionável pelas autoridades fiscais. Fantástico, meu amigo. Que aula. Que aula. Tenho certeza que quem assistir e tiver dúvida sobre isso, né? Se tinha dúvida, não vai ter mais, tá? Mas vocês podem ficar à vontade para tirar suas dúvidas aqui mesmo no chat nosso, aqui no nosso canal, tá? Muitíssimo obrigado, Gabriel. Eu que agradeço. E fica aí o convite para você curtir, comentar. Grande abraço. Até mais.